Laodiceia, página 322. Cristo fora da igreja. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo, e ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, há muita confusão a respeito deste versículo, porque muitos obreiros individuais o usam no evangelismo pessoal, como se Jesus estivesse à porta do coração de cada pecador, batendo para entrar. Seria dito então que se o pecador abrisse a porta, o Senhor entraria, porém este versículo não está falando de pecadores individuais. Esta mensagem inteira tem uma conclusão. Assim como tem cada mensagem em cada era, no versículo 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, esta é a mensagem para a igreja da última era. Esta é a condição da igreja de Laodiceia à medida que seu fim se aproxima. Não é uma mensagem individual para uma pessoa, é o Espírito nos dizendo onde Jesus está. Cristo deixou a igreja. Não é este o resultado ou fim lógico se a palavra é posta de lado em troca de credos? O Espírito Santo deposto em troca de papas, bispos, presidentes, conselheiros, etc. E o Salvador desprezado em troca de uma propaganda de obras, ou de filiação à igreja, ou de algum tipo de conformismo a um sistema eclesiástico? O que mais pode ser feito contra ele? Isto é a apostasia. Isso é a renúncia da fé. Esta é a porta para o anticristo. Pois se um veio em meu nome, Pai, Jesus, não foi aceito, mas rejeitado, então virá outro com seu próprio nome, entre aspas, mentiroso, um embusteiro, fecha aspas, parênteses. E a esse aceitarão. João capítulo 5, versículo 43. O homem do pecado, o filho da perdição, assumirá o comando. Mateus capítulo 24 menciona sinais nos céus relativos a este último dia. Um pouco antes de Jesus vir, eu me pergunto a você, se você notou um grande sinal consumado recentemente para retratar a mesma verdade que discutimos. Essa verdade é a que tem sido constantemente posto de lado, até que nesta última era ele foi posto para fora da igreja. Recordem que na primeira era foi uma igreja na forma de um globo, quase cheio de verdade. Todavia havia um pequeno erro chamado as obras dos nicolaítas, que impedia que o círculo fosse completo. Então, na era seguinte, entraram furtivamente mais trevas até que o globo de luz brilhasse menos e as trevas cobrissem mais o círculo. Na terceira era foi ainda mais eclipsado e na quarta era, que foi a tenebrosa Idade Média, a luz quase se extinguira. Agora, pense nisto. A igreja brilha na luz refletida de Cristo. Ele é o sol e a igreja é a lua. Assim, este globo de luz é a lua. Ele tem diminuído desde quase uma lua cheia na primeira era até um fragmento na quarta era. Porém, na quinta era, começou a crescer. Na sexta avançou um grande passo no crescimento. Durante parte da sétima era ainda estava crescendo, quando repentinamente parou
e minguou até quase nada, de modo que ao invés de luz era a escuridão da apostasia. E no fim da era ela tinha cessado de brilhar, pois as trevas tinham tomado conta. Cristo estava agora fora da igreja. Aqui está o sinal no céu. O último eclipse da lua foi um eclipse total. Ela minguou até uma total escuridão em 7 estágios. No 7º estágio, a escuridão total chegou quando o Papa de Roma, abre parênteses, Paulo VI, fecha parênteses, foi à Palestina para fazer um passeio santo em Jerusalém. Ele foi o primeiro Papa a ir a Jerusalém. O Papa chama-se Paulo VI. Paulo foi o primeiro mensageiro e este homem usa este nome. Note que é o sexto, ou o número do homem. Isto é mais do que uma coincidência. E quando ele foi a Jerusalém, a lua ou a igreja entrou em escuridão total. É isso. Isso é o fim. Não passará esta geração até que tudo aconteça. Ora, Senhor Jesus, vem depressa. Agora, podemos ver porque houve 2 vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Agora, podemos ver que Abraão teve 2 filhos, um segundo a carne, abre parênteses, que perseguiu Isaque, fecha parênteses, e um segundo a promessa. Agora, podemos ver como, procedentes dos mesmos pais, saíram 2 meninos gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus, e o outro conhecendo muito da mesma verdade, porém não do mesmo Espírito. E por isso perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou por reprovar. Ele reprovou por causa do eleito. Eleito não pode perseguir eleito. Eleito não pode causar dano a eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Esses reprovados são religiosos, eles são espertos, eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas babéis, eles edificam suas cidades, eles edificam seus impérios, e durante todo o tempo, invocando a Deus, eles odeiam a verdadeira semente e farão tudo o que podem, abre parênteses, o mesmo nome do Senhor, fecha parênteses, para destruir os eleitos de Deus. Porém eles são necessários. Que tem a palha com o trigo? Nenhuma palha, nenhum trigo, mas o que acontece com a palha? É queimada com o fogo e que nunca se apagará. E o trigo? Onde está ele? Está ajuntado em seu celeiro, é onde ele está. O eleito de Deus, guarde-se, estude atentamente, seja cauteloso, opere sua salvação com temor e tremor, confie em Deus e se fortaleça em seu poder. O seu adversário, o diabo, agora mesmo anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigie em oração e seja firme. Este é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha estão chegando à maturidade. Porém, antes que o trigo amadureça, aquele joio maduro deve ser atado para a queima. Veja, todos eles estão se unindo no Concílio Mundial de Igrejas. Essa é a atadura. Logo virá o recolhimento do trigo ao celeiro. Porém, agora mesmo, os 2 espíritos estão trabalhando em 2 vinhas. Saia do meio do joio. Comece a vencer para que você possa ser considerado louvável ao seu Senhor e apto para reinar e governar com Ele.